então à discussão de mais um tema para a nossa série Teologia, Sociedade e Espiritualidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teologia. Afinal, para que serve teologia? Essa é uma pergunta boa, não é verdade? Várias pessoas já me fizeram essa pergunta. Eu fiz o meu curso teológico há mais ou menos uns 14 anos atrás. E desde então eu tenho ouvido essa pergunta. Por que você fez teologia? Para que serve teologia? Vamos tentar pensar um pouquinho sobre isso, até porque esse é um tema bastante polêmico, né? Inclusive, assim, ele gera um pouco de preconceito. Eu já ouvi várias pessoas falando, teologia, não. Quem faz teologia esfria na fé. Quem faz teologia fica muito crítico, critica a igreja. E isso pode até ter algum fundamento, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com duas questões. Com que tipo de teologia se está fazendo, né? Se é a verdadeira teologia ou uma pseudo-teologia. Alguém certa vez me perguntou, Lidiane, é verdade que a teologia esfria a nossa fé? Eu falei para ele, olha, a boa teologia não. Mas depois eu mesmo fiquei pensando, será que existe a teologia má? Será que existe uma teologia ruim? E eu tenho pensado sobre isso e eu acredito que sim, existem várias formas de se fazer teologia. E eu acredito que a boa teologia cristã, a teologia bíblica, é aquela teologia que te aproxima de Deus, que te leva a ter sede de conhecer mais a Deus. Afinal, a teologia, né, a própria etimologia da palavra, diz respeito ao discurso sobre Deus, ao estudo de Deus e a sua relação com o universo, com a humanidade. Então, basicamente, essa é a ideia da teologia, um estudo, um discurso a respeito da pessoa de Deus e de como ele se relaciona com a sua criação. Então, acho que a boa teologia é a que procura alimentar esse relacionamento, é aquela que nos aproxima de Deus. Existe uma teologia que me parece uma teologia arrogante, uma teologia onde falta humildade. Essa não tem a ver com a verdadeira teologia cristã bíblica, porque o nosso referencial de teologia bíblica é Cristo, aquele que encarnou, aquele que se humilhou, aquele que se esvaziou. Então eu acho que a boa teologia ela serve para nós refletirmos sobre a nossa ação no mundo, sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Quem é Deus, o que tem para acontecer no futuro, né? Pensando na escatologia. Então a teologia ela tem uma função muito nobre. A verdadeira teologia, a teologia bíblica cristã, ela serve sim para pensarmos o nosso relacionamento com Deus, para pensarmos a nossa ação na sociedade, né? A nossa ação ela tem que envolver a praxis, mas ela não pode ser pragmática, né? Nós não temos que perguntar apenas pelo como, mas o porquê, o para quê, né? O que eu estou fazendo realmente é aquilo que Deus espera que eu faça, a maneira como eu estou agindo, aquilo que eu estou ensinando para as pessoas. Então eu acho que a teologia ela pode ter uma função muito importante de refletir sobre a nossa fé, de refletir sobre a nossa ação enquanto indivíduo, a nossa ação como igreja, para refletir sobre a sociedade. A teologia ela pode sim dar essa contribuição à sociedade. Então a teologia ela tem uma função muito ampla, ela é uma vocação, ela não é uma profissão. Certa vez alguém ligou aqui pra gente na faculdade, uma mãe preocupada porque a sua filha queria fazer teologia e ela me perguntou, olha, qual é o piso salarial de um teólogo? E eu não resisti na ocasião, eu brinquei com ela, eu falei, olha, o céu é o limite, porque essa não é a pergunta da teologia. A teologia ela não é uma profissão, ela é uma reflexão motivada por vocação. Então, para aquele que tem uma vocação para a teologia pode ser uma ferramenta muito importante de reflexão, de autoavaliação, de uma avaliação humilde da igreja, uma avaliação no sentido realmente de responder à questão: será que isso que estamos fazendo é aquilo que Deus espera de nós? Será que é o que realmente devemos fazer? Então eu acho que a teologia ela tem assim, um papel fundamental. Mas eu falei que tem a ver com duas questões, com o tipo de teologia, com a motivação
da teologia que se está fazendo, mas eu acho que uma outra questão que influencia muito também é o estudante, se ele está preparado ou não para a teologia, né? Se ele tem o mínimo de condição, de maturidade espiritual para reflexão, para o estudo teológico. Tem um versículo bíblico, Paulo, que eu acho muito interessante. Lá em 1 Coríntios 3:2 diz o seguinte: o que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo. Eu acho que muita gente acaba se equivocando em função de não estar preparado. Muita gente imatura na fé que acaba começando a receber um alimento mais sólido e acaba não sabendo lidar com isso. Muitas vezes acaba se tornando arrogante, ele começa a achar que ele sabe tudo e ele começa a questionar tudo sem muito fundamento, porque ele ainda não está preparado, ele não tem maturidade para lidar com isso. Ele precisa ainda beber o leitinho, né, antes de entrar numa reflexão teológica mais séria. Então, eu acho sim que a teologia ela é relevante, ela é importante, ela tem um papel fundamental para a igreja precisa de boa teologia, porque a todo momento nós fazemos teologia, isso é fato. Quando nós estamos pensando sobre Deus, sobre as escrituras, sobre a revelação, nós estamos fazendo teologia. A questão essa realmente é uma teologia bíblica? Ela realmente é uma teologia que contribui para a missão da igreja, para uma ação relevante da igreja? Então, algumas características que eu acredito é que a teologia ela precisa ser, em primeiro lugar, bíblica. Ela precisa ser voltada para a praxis. Ela precisa ser conectada à ação, à missão da igreja, né? O teólogo, às vezes, ele acha que ele está acima da igreja, e isso está totalmente equivocado. A teologia ela tem que ser para o dia a dia da igreja. Então, tudo isso vai influenciar na reflexão teológica. Então, teologia serve sim para muita coisa, principalmente para refletirmos sobre nós, sobre a nossa condição, para deixar que a revelação de Deus possa gerar vida e transformação em nós, dentre outras questões. É muito amplo esse universo da reflexão teológica. Espero ter contribuído um pouquinho, porque realmente para mim a teologia contribuiu muito, ela abriu a minha mente, os meus horizontes, e hoje eu posso afirmar com convicção que eu tenho uma fé mais sólida, mais bem fundamentada, e que eu amo cada vez mais a Deus, e a teologia nunca me atrapalhou nisso não, pelo contrário. É isso, eu espero que tenha gostado, eu espero que te ajude.